Olá pessoas, na aula de hoje, decomposição de vetores. A aula de hoje é a aula complementar à aula de força resultante, na qual a gente falou sobre soma de vetores ou soma vetorial. Tá? Eu trouxe uma imagem aqui para vocês de uma sombra. A imagem vai ser interessante para vocês conseguirem compreender o que eu vou falar a seguir sobre projeção de vetores. Mas para falar sobre projeção, eu trouxe para vocês hoje um simulador online, ele é gratuito, o endereço está aqui, eu vou deixar o link para vocês também. Então vamos para o simulador. Bom, aqui no simulador a gente tem aqui algumas opções no menu. Vamos usar essa daqui, explorar 2D, porque a gente vai falar sobre a projeção de um vetor num plano cartesiano. Então está aqui, ó, eixo X, eixo Y, tá? Eu tenho um conjuntinho de vetores aqui, eu vou pegar um, colocar aqui na origem do eixo, e eu posso redimensionar esse vetor, ok? Então, imagine o seguinte, imagine que o vetor ele é algo real, é uma haste, e você ilumine essa haste aqui de cima. Ela vai projetar uma sombra no chão. Se você colocar uma fonte de luz aqui na direita e iluminar a haste, ela projeta uma sombra na parede. Então, quando a gente fala de decomposição de vetores, a gente está falando da projeção de um vetor no eixo X e no eixo Y. Então está aqui, ó, componentes. E eu vou clicar aqui, ó, nesse botão e ele vai mostrar para a gente as projeções. Está aqui, ó, pontilhado. Então o meu vetor ele está dimensionado aqui com 22,4 unidades. A projeção dele no eixo X vale 20. A projeção no eixo Y vale 10. Os valores estão todos aqui, ó, tá vendo? AX, AY. Normalmente, quando a gente trabalha com projeção de vetores, a gente quer determinar quanto vale cada componente. Então, a gente tem o valor do vetor e tem o valor desse ângulo que o vetor faz com a horizontal. Está aqui, ó, 26,6, ou está aqui na tabela também. Tá? Então, eu vou mudar um pouquinho aqui, porque eu quero variar o ângulo. Então, nesse vetor azul, eu consigo variar as medidas. Estão vendo que ele está travado na linha de grade aqui. Ó. Eu não consigo colocar qual ângulo eu quero. Eu só consigo colocar a medida linear que eu quero. Aqui eu consigo variar o ângulo. Então, coloquei o D aqui, ó, ângulo de 30 graus. Eu vou puxar aqui, mantendo o ângulo de 30 graus até 25 de unidade aqui, para ficar compatível com a imagem que eu vou mostrar a seguir. Então, recapitulando, a decomposição de um vetor nada mais é do que decompor um vetor nas suas componentes perpendiculares. Por que eu sei que são perpendiculares? Porque estão no plano cartesiano. O ângulo entre o eixo X e o eixo Y é de 90 graus. Então, eu tenho aqui a projeção no eixo X e a projeção no eixo Y. Quando a gente trabalha com vetores na dinâmica, normalmente a gente tem o valor dele como uma força e tem o valor desse ângulo aqui, e a gente está interessado em quanto vale a projeção no eixo X e quanto vale a projeção no eixo Y. Como então o simulador está calculando essas componentes aqui, ó, dx e dy. Vamos lá, pessoal. Voltando para a apresentação aqui, ó, printei a tela do simulador, coloquei aqui, ó, o vetor tem 25 unidades, o ângulo é de 30 graus. Como é que o simulador está tirando esse valor de componente aqui? Ele está usando basicamente essas fórmulas aqui, ó, que a gente pode usar. A projeção do vetor no eixo X vai ser o valor do vetor vezes o cosseno do ângulo. Tá? Θ aqui, ó, é o ângulo de 30 graus, nesse caso.
A projeção no eixo y é o valor do vetor vezes o seno do ângulo. Então, de onde a gente vai tirar o cosseno e o seno? Sai lá da matemática, são os mesmos valores de cosseno e seno da matemática. Para quem ainda não viu, também não se preocupa, que isso daqui vão ser valores dados no problema. Por exemplo, o seno, aliás, de 30 graus vale 0,5. Então, para saber a projeção no eixo y, que é esse valor aqui, ó, que está marcado aqui na tabela 12,5, o simulador está fazendo 25 vezes 0,5, que é o cosseno de 30 graus. 25 vezes 0,5 dá 12,5. O cosseno de 30 graus é aproximadamente 0,7, se eu não me engano. Então, fazendo as contas, 25 vezes 0,7, ele está achando esse aqui, 21,7. É 0,6, 0,7, por aí. Nem eu lembro exatamente o valor. Isso aí a gente consulta numa tabela. Tá? Não fiquem preocupados com esses valores de cosseno e seno. Esses vão ser dados do enunciado. Então, se a gente está preocupado em calcular as projeções, o dx e o dy, o enunciado do problema vai ter que fornecer para a gente o valor do vetor e o valor do cosseno e do seno do ângulo. Tá ok? Então, por hoje é só. Nas próximas aulas eu mostro para vocês como isso daqui aparece no contexto da física. Tá ok? Tchau, tchau.